Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então vamos lá para mais uma aulinha aí sobre o contexto lá do século XVI. Hoje nós vamos continuar o que nós vimos no vídeo passado. Nós estávamos vendo o processo todo da reforma religiosa, quando será vencido o monopólio da Igreja Católica na Europa Ocidental. Tá? Vamos lembrar que na Europa Ocidental, por mais de 1000 anos, só tínhamos a Europa. E aí apareceram alguns reformadores. Lutero, Calvino, Henrique VIII. Tá? Isso fez mudar a realidade europeia. Isso fez com que a igreja, que até então fosse inconteste, agora passasse a não ter mais essa disponibilidade. Agora, a Igreja Católica tinha com quem dividir o número de fiéis aí na Europa. Tá? Então, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje? A reação da Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Esse processo, a Reforma Católica ou Contra-Reforma, ela vai se dar principalmente a partir de uma reunião dos cardeais e dos bispos da Igreja Católica na cidade italiana de Trento. Por isso nós vamos chamar de Concílio de Trento. O Concílio de Trento vai ser a reunião aí dos doutores da Igreja, dos homens mais sábios, dos homens mais entendidos da Igreja Católica, para discutir os rumos que a Igreja Católica deveria tomar, porque realmente estava perdendo muitos fiéis, estava sendo contestada aí. A Inglaterra não era mais católica. A Alemanha, em sua maioria, não era mais católica. E agora? A França tinha perdido muitos seguidores, a Suíça tinha perdido muitos seguidores. E aí, o que é que vamos fazer? Então, no Concílio de Trento, que vai acontecer de 1545 a 1563, olha aí o tempão que eles passaram reunidos, discutindo e tirando instruções para toda a Igreja Católica. Tá? Para onde vamos? O que faremos? Esse Concílio de Trento ele foi muito eficaz. Ele realmente conseguiu dar um novo rumo para a igreja. Primeira coisa que eles fizeram, e talvez a mais importante, moralização do clero. Fica aqui quem quer ser católico de verdade. Tá? Não temos espaço para quem está aqui só para aproveitação. Eles fizeram uma limpeza no clero. Quem estava lá de brincadeira foi excluído. Tá? Então, moralização do clero. Isso foi muito importante. Depois, eles fizeram a reafirmação dos dogmas. Dogmas são verdades indiscutíveis. Como é que pode Maria ser virgem e ter um filho? Pode. Pode, porque é nisso que nós acreditamos. Essa é a nossa profissão de fé. Essa é a verdade para quem quer ser católico. Ou você acredita, ou você não é católico. Isso é um dogma. Os santos existem? Como pode? Eles existem. Santos existem, eles nos ajudam e é isso. Então, eles reafirmaram os dogmas. Eles reafirmaram a infabilidade papal. Ou seja, o Papa não erra no que se trata de religião. Isso tudo é muito bom, porque fala, não, se você quiser ser católico, é assim que nós funcionamos. Tá? Isso é muito bom. Tá? Isso dá clareza. Outro ponto muito importante que foi marcado na Contra-Reforma, ou na Reforma Católica, através do Concílio de Trento, foi a criação dos seminários. O que é isso? É uma escola para padre. A partir de agora, vai uniformizar toda a igreja. Todo mundo que for padre vai ter que estudar de 7 a 10 anos, vai ter que aprender as mesmas coisas, vai ter que falar as mesmas coisas, todo o clero numa mesma linha, não mais aquela bagunça que era antes. E outra, se eu estou entrando porque eu sou um aproveitador, eu não vou ficar de 7 a 10 anos estudando para virar padre. Tá? Então, agora,
para virar padre, vai precisar ter vocação. Não, eu quero realmente servir a Deus. O meu negócio é esse, não é arrumar um emprego. Tá? Não é isso. Então, a criação de seminários ajudou muito, moralizou demais. Parou de entrar qualquer torto aí para a igreja para se tornar uma coisa mais séria. Tá? Então, esses pontos principais, moralização do clero, criação do seminário, uniformização das práticas, infabilidade papal, reafirmação dos dogmas, esses pontos vão dar uma cara para a igreja, tá? Vão dar um norte para essa igreja. Tá? E aí, a partir disso, o que eles vão fazer? Vão começar a atacar. Ó, nos defendemos, nos organizamos, estamos prontos para o ataque. E aí a igreja vai dizer a que veio. Como? Primeiro, elas vão publicar o Index. Tá? O Index, ou Index Librorum Prohibitorum. Olha que bonito, não é? A latinha é massa, eu adoraria saber. O Index era uma lista de livros proibidos. Livros que bons católicos não leem. Olha que legal. Tá aqui, ó. Index Libro Proibitório. Tá? Quando é que ele foi publicado? Ele foi publicado em Veneza em 1564. Massa, não é, gente? Tá escritinho aí pra gente. Vocês sabem números romanos, né? Vocês já aprenderam, né? Massa, muito bom. Então, isso era uma lista. Ó, se você for um bom católico, você não pode ler tais e tais livros. Que lista de livros eram esses? Eram os livros que iam contra os dogmas da Igreja Católica, eram os livros de ciência, de política, ou mesmo de religião, que iam contra os dogmas e as normas católicas. Ó, se você ler esses livros, você vai para o inferno. Tá? Você poderá ser expulso da Igreja Católica. Além disso, de publicar o Index, eles vão criar a Companhia de Jesus, ou os jesuítas. A Companhia de Jesus, ela vai ser fundada por um senhor que ele era padre, chamado Inácio de Loyola. Qual é a ideia da Companhia de Jesus? Qual é a ideia dos jesuítas? É espalhar a palavra de Jesus, é espalhar a palavra de Cristo, é espalhar o catolicismo. Mas espalhar para onde? Vamos lá, gente, vamos pensar século XVI, 1500 e pouquinho. 1500, o que vem na cabeça de vocês? Descobrimento do Brasil, não é? Então, é tirar o catolicismo da Europa. Já que na Europa a Igreja Católica perdeu terreno, vamos ganhar terreno em outros lugares. Vamos converter populações que não conhecem o cristianismo ao catolicismo. Os jesuítas vão ser importantíssimos, por exemplo, na história do Brasil. A cidade de São Paulo foi fundada por jesuítas. Várias outras cidades. No sul do Brasil, nós temos as 7 missões, né? As missões jesuíticas ou missões guaraníticas. Nós voltamos a falar delas com mais cuidado quando nós vamos falar da colonização brasileira. Tá? Aguarda essa informação aí. Mas o fato é, os jesuítas do Inácio de Loyola vão para a América, para a África, para a Ásia, vão espalhar a palavra de Jesus através do catolicismo no resto do mundo, nos continentes onde os povos ainda eram considerados infiéis, ainda não tinham contato com o cristianismo. Tá? Então, foi uma forma ativa de você recuperar fiéis que você tinha perdido dentro da Europa. Tá? E para a Europa, o que eles vão fazer? Eles vão criar o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. O que é isso? Olha o nome é legal, né? Tribunal Santo Ofício, o ofício sagrado da pergunta. Era um tribunal que foi criado com o objetivo de perseguir e punir as pessoas que fossem consideradas hereges. Tá? Herege é alguém que comete crimes contra a fé. O Tribunal da Santa Inquisição ele vai ser muito mais forte na Espanha, em Portugal,
na França e nas colônias desses países. No Brasil, a gente teve a Inquisição também. Vou falar já já o que foi isso para vocês. Tá? Qual era a ideia? Então, foram separados padres para julgar pessoas que pudessem estar cometendo crimes contra a fé. Um detalhe importante, gente, é que a Inquisição não foi criada pelo Concílio de Trento, ela foi reavivada. A Inquisição, ela já existia. A Inquisição ela é medieval. Agora ela só está ganhando novo peso, nova importância. Tá bom? Então, ela está ganhando um incentivo, um incremento. Esse aí do lado aí é o nosso querido Tomás de Torquemada. O Torquemada é o maior inquisidor da história. Alguns historiadores chegam a dizer que ele matou mais de 1000 pessoas. Por quê? Porque a Inquisição ela vai ter métodos meio brutais. Ela vai usar a tortura como uma maneira eficaz para a confissão. Quem era levado para os calabouços da Inquisição sofria horrores. Tá? Eu trouxe algumas fotinhos aqui para vocês, eu não quero me estender muito nisso, porque chega a fazer a gente passar mal, tá? Mas dá uma olhada nesse instrumento aqui, nessa garra. A imagem está pouco clara, mas imagina você ser amarrado e alguém ficar arrastando isso nas suas costas. Tá? Imagina a dor que isso não vai te provocar. Aqui, ó, nós temos, você era deitado nessa cama, braços aqui, pernas lá, e aí alguém rodava e esses espinhos dilaceravam as suas costas. Tá? Eles ficavam rasgando a sua pele até você falar o que eles queriam que você falasse. Aqui é o garrote, é um banco onde você é sentado, passa uma argola de metal aqui e lá atrás o cara vai torcendo, vai se estrangulando até você dar todas as respostas que ele quer. Aqui é um exemplo da Dama de Ferro. Tá? Essa imagem está péssima, eu achei que fosse ficar um pouco melhor para mostrar para vocês, mas ela é cheia de espinhos. Tá? Então, coloca a pessoa lá dentro e fecha. Os espinhos entram todos, espinhos desse tamanho, tá, gente? Não é um cravinho, não. Entram inteiro dentro da carne. Você fica lá, demora até 3 dias para morrer, vai sangrando devagarzinho. E aí eles vão fazendo você confessar. Depois que você era levado para a Dama de Ferro, normalmente você morria, você não sobrevivia. Mas ela era pensada para que os espinhos não pegassem nenhum órgão vital. Então não pegava pulmão, não pegava coração, mas pegava todo o resto aí do seu corpo. Extremamente cruel, não é? Bom, aqui, deixa eu abaixar. Vamos primeiro ver aqui. Aqui nós temos a cadeira. Ela é uma cadeira toda cheia de espinhos. Você é colocado nu nela. Tá? E aí, esses ganchos aqui, essas argolas, vão sendo apertados. Então, eu estou sentado na cadeira e apoiado. Já está doendo. Tá? Aí, vai torcendo embaixo da cadeira, vai fazendo com que a minha carne os espinhos entrem dentro da minha carne. Tá? Isso vale para nádegas, para costa. Tinha uma tira de peito que fazia com que os espinhos entrassem nas suas costas. Tá? Bastante desagradável. Olha aqui, ó. Isso aqui é chamado de berço de Judas. É uma pirâmide, né? Chamada de berço de Judas. E aí, a pessoa era amarrada, nua, e sentada em cima dessa pirâmide. E aí ia soltando. Então, você imagina onde é que essa pirâmide vai entrar e aí ela vai te rasgando por dentro. Tem um outro instrumento que eu não achei foto para colocar nessa aula para vocês, mas que chama a pera. Tá? Ela parece uma mãozinha assim e aí era inserida dentro das mulheres, tá? De homens também, mas mais das mulheres. E aí lá dentro você ia rosqueando a parte de baixo, ela ia abrindo e saíam espetos lá de dentro, tá? Dá para vocês imaginarem o desconforto e a dor que isso causava. Aqui, ó, tem uma serra e aí a imagem é bem clara no para que essa serra. Imagina você pendurado vivo de ponta cabeça e alguém te serrando bem por aquela região. Imagina o tormento que não é isso, tá? Aqui parece um garfo, né? Parece um garfo e ele fica aqui e aqui. Se você abaixa a cabeça, ele entra no seu queixo. Se abaixa a cabeça, ele entra
no seu peito. Você fica assim, isso não é tortura. Tudo bem, fica 10 minutos, fica 1 hora, fica um dia. 1 hora você vai se furar. Tá? É terrível, não é? E aí, a crueldade, a força, a violência da Inquisição foi ficando sem limites, tá? Gigantesco. Aqui, ó, você era suspenso com o braço para trás, quebra seu ombro. Isso é a roda. Então, você ia sendo perguntado, e aqui embaixo tinha fogo, passava e ia te queimando. As formas de tortura que o ser humano é capaz de criar para atormentar outro ser humano são indizíveis. São muitas. Quanto vocês puderem imaginar de formas, essas formas vão ser criadas. E a Inquisição vai ser mestre em fazer isso. Tá? Muita tortura. E aí, depois que você era torturado, depois que você assumia e confessava que tinha cometido crimes contra a fé, você ia para um auto de fé, ou seja, você ia ser queimado em praça pública para ser purificado. Porque só o fogo era capaz de te purificar e te livrar dos seus pecados. Aqui, ó, só para voltar, eles quebravam o dedo, tá? Então jogavam metal derretido e assim. Bom, não vou ficar me estendendo demais nisso. Se vocês quiserem procurar vídeos sobre tortura da Inquisição, vocês vão achar um monte na internet, tá? E aí, depois do auto de fé, você era queimado vivo. Isso serviu para perseguir todas as pessoas que eram consideradas inimigos da fé católica. E aí podiam ser bruxos, podiam ser hereges, podiam ser judeus. Em Portugal, por exemplo, vai ser proibido a permanência de judeus. Então, quem era judeu vai virar cristão novo. Ele vai ser convertido, vai virar cristão. Mas nem todo mundo que se convertia do judaísmo para o cristianismo era assim realmente tão converso. A conversão foi tão verdadeira. Às vezes ele fez só para poder ficar no país. E aí, então, essas pessoas eram fiscalizadas pela Inquisição. Foi uma forma que a igreja achou de manter controle sobre elas. Tá? E aí, para terminar, vou mostrar para vocês como é que ficou o mapa da Europa. Tá? Então, depois da Reforma e da Contra-Reforma. França, Itália, Espanha e Portugal, muito católicos. Irlanda também, muito católica. A Inglaterra, anglicana em sua maioria, com um pouco de calvinistas e católicos na Escócia. Tá? A Inglaterra era anglicana, na Escócia a gente vai ter calvinistas e um pouco de católicos. Muitos luteranos na parte mais oriental da Europa. Alemanha, Suécia, Finlândia, Noruega. Então, essa parte da Europa aqui vai ficar com o luteranismo. E aí vocês percebem que tem áreas aqui onde tudo fica meio misturado. Tá? Então, houve essa expansão aí, mas... Então, repara que a igreja perde muito território, né? A igreja católica perde muito território. E aí, eu vou deixar para vocês aí, depois vocês dão uma pausada no vídeo e leiam aí esse resuminho, tá? Que ele vai pontuar bem todos os detalhes aí sobre a reforma e sobre a contra-reforma, tá bom? Dá uma pausadinha, lê com cuidado e aí espero que que após isso não sobre nenhuma dúvida, tá? Então, nós vimos, só para encerrar, reforma religiosa, causas, por que foi, depois nós estudamos o Lutero, depois o Calvino, depois o Henrique e agora a reação da igreja através da Contra-Reforma. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer problema, deixa recadinho aí para mim, tá bom? Do contrário, grande abraço